Olá, eu sou Laila Pincelli, sou psicóloga especialista em terapia de casais. Vamos falar sobre comunicação? Uma coisa complexa, super interessante e que acaba sendo uma das maiores responsáveis por problemas nos relacionamentos amorosos e pelas dificuldades que as pessoas que estão começando o relacionamento estão tendo para engatar e para dar continuidade. É lógico que por trás da comunicação, né, junto com ela, tem muita coisa. E hoje eu vou fazer um recorte apenas para que você esteja atento e comece a observar o que eu quero chamar aí de o referencial de cada pessoa. Muitas vezes, numa conversa, as pessoas começam a discutir, vejo isso principalmente quando eu atendo casais, quando eu atendo individualmente, as pessoas me contam a história e sim, aquilo lá para mim soa, olha, eu acho que é um referencial das pessoas envolvidas, as pessoas que estão conversando são muito diferentes e por isso elas não estão se entendendo. Mas quando eu atendo o casal e eu acabo presenciando aquilo tudo acontecendo, a conversa acontecendo na minha frente, muitas vezes o meu trabalho é justamente parar e ajudá-los a esmiuçar, a deixar mais claro o conceito que eles estão tendo, que cada um tem a respeito de uma determinada palavra, a respeito de um determinado tema. Porque, como ouvinte, olhando de fora, ouvindo de fora, os dois estão muitas vezes com a mesma opinião, falando a mesma coisa, mas estão brigando. Tive um caso no consultório em que o homem virava e ele estava me contando sobre a empresa que eles montaram e ele falava assim, quando eu montei a empresa, a minha ideia era que ela pudesse ter uma vida mais tranquila, que ela não gostava do trabalho dela. Então, quando eu tive a ideia de montar a empresa e ele falava tudo isso, falando da preocupação que ele tinha com ela e querendo que ela tivesse uma qualidade de vida melhor, que ela pudesse estar com os filhos, enfim, né? Era um cuidado e ele reforçava isso e era quase uma declaração de amor aos meus ouvidos, ok? E a mulher ficava incomodada e ele fazia a declaração ali de amor quase e ela reagia muito brava. Mas porque ela entrava numa discussão que não sei nem como começar a contar para vocês. Ele falava e aquilo gerava discussão. Para mim, eu falei assim, o que é que ela está ouvindo? Qual é o referencial que não está batendo? Já que ele estava falando algo positivo para os dois. Quando eu estive com ela, não era algo consciente, mas ela começou a me falar assim, Laila, porque ele fala que ele construiu a empresa, ele fala que a ideia foi dele. E quando nós fomos mais a fundo, essa mulher foi criada, né, numa família onde o pai reforçava muitas vezes o nós. E quando os filhos de alguma maneira falavam, porque eu consegui, você não consegue nada sozinho, somos nós. E o pai reforçava muito que quando eu sozinho, então eu sozinho não consegue nada, eu sozinho é uma mentira, o eu sozinho, você não está incluindo as pessoas, você não está percebendo o valor e a participação que toda a família teve naquela sua conquista. Então, apesar deste marido não estar se referindo a nada disso, eu não tive a oportunidade de conversar especificamente com ele sobre as referências dele neste assunto com a família dele, mas muito provavelmente isso não era uma questão. Ele não estava querendo com aquele eu construir a empresa,
querendo dizer que ela não tenha participado. Ele estava apenas se referindo que era ele que foi montar, ele que estava ali no dia a dia montando a empresa, mas não no referencial dele, ele não estava excluindo, isso era claro para mim ao ouvir aquilo tudo, ele não estava excluindo a importância da esposa naquela empreitada familiar, certo? Agora, para ela, aquele eu, ao invés de nós, soava muito grosseiro, soava muito egoísta, tá? Aí, quando se tem esta consciência, algo que ela não tinha, esta consciência tão clara de que era isso que causava tanta amargura nela, quando ela pôde perceber, ela pôde então conversar com o esposo e mostrar para ele que aquela fala, aquele jeito fazia com que ela não se sentisse participante, reconhecida naquilo tudo, tá? É muito importante que a gente se conheça, que a gente possa se conhecer, porque quando tem alguma coisa ali que dispara, que causa um incômodo, se a gente faz uma autoanálise, se a gente para, é isso, e aí a gente vai tentar resolver o problema de acordo com aquele probleminha em si, porque do jeito que estava caminhando aquela discussão, a coisa estava se ampliando e o problema não era a empresa, o problema não era o fato dela ter parado de trabalhar porque era o que ela queria, não era nada disso. E outras discussões se abrem e não se chega ao cerne do problema, e o que gera discussão. Porque até outra coisa, quando ele faz toda aquela declaração, quando ele tem toda essa preocupação e ela fica brava, ele se sente também desmotivado para fazer ou para estar se empenhando tanto. E olha quanta confusão que a gente cria. Preste atenção nisso, é estar atento, né? O que disparou em mim algo ruim, ou você também pode fazer isso quando você percebe no outro, que você está falando alguma coisa sem querer causar constrangimentos, causar discussão, e sempre que você fala aquilo gera um descontentamento, gera briga. O que é que você está falando? O que você está pegando na ferida sem querer? E aí, às vezes você pode ajudar o outro, ajudar o seu parceiro, ajudar aquela pessoa que você está conhecendo, falando diferente ou tocando naquela situação de uma forma diferente. Está bem? Comunicação é algo imprescindível na nossa vida profissional, nas amizades, na família, quando os relacionamentos vão para o buraco, por conta de uma comunicação que não flui de uma maneira adequada, tá? Se você se interessa pelo tema relacionamento amoroso e tudo que tem aí nesse universo de relacionamento amoroso, não deixe de me acompanhar, tá? Relacionamentos em Terapia, não deixe de se inscrever e também de curtir o vídeo se você gostou, tá certo? E compartilhar, é lógico. Um beijo, a gente se vê na semana que vem, toda quinta-feira. Tchau!